John Nash foi um matemático que trabalhou com a teoria dos jogos, geometria diferencial e equações diferenciais parciais. O matemático John Nash ganhou um Nobel de Economia no ano de 1994. Na época, dividiu o prêmio com Reinhard Shelton e John Hassani. Tido como um gênio da matemática, a vida de Nash virou filme, com o título de Uma Mente Brilhante. O longa concorreu a 8 Oscars, tendo vencido 4. Ele conquistou o PhD em matemática na Universidade de Princeton em 1950. Na época ganhou uma bolsa de estudos. A bolsa foi determinante na escolha do colégio onde estudaria, visto que foi cortejado por outras escolas como o Harvard. A tese tinha elementos que mais tarde seriam chamados de equilíbrios de Nash. O trabalho mais famoso do matemático também recebeu seu nome, que é o Teorema da Imersão de Nash. Para se falar sobre a teoria dos jogos, é de suma importância apresentar um pouco sobre a relação do direito com a economia. Então, o que é economia? Basicamente, é a ciência que estuda um meio em que os indivíduos e a sociedade interagem com os fatores de produção, circulação, distribuição e consumo dos bens, criando assim, dessa forma, um ciclo econômico. Apresento duas outras teorias antes de adentrar na teoria dos jogos que norteiam a economia e antecedem a teoria dos jogos. A primeira é a teoria da microeconomia, que é a teoria clássica econômica. Ela é baseada em unidades individuais da economia, focada em cada agente econômico, estudando o comportamento desses agentes econômicos individuais, ou seja, são os consumidores e os produtores, a sua interação no mercado e no ciclo econômico, ou seja, a relação de compra e venda, basicamente. Já a segunda teoria é a teoria da macroeconomia, que é a teoria moderna econômica e tem como origem um processo de intervenção do Estado na economia. Ela é focada no funcionamento do fenômeno econômico em caráter coletivo, estudando o funcionamento do sistema econômico como um todo, desde as variações de produto, nível geral de preços, nível de emprego, taxa de juros, balanço de pagamento e entre outras atividades. Essa última teoria, a da macroeconomia, ela segue novas tendências de pensamento, principalmente quanto à teoria dos jogos, que é o foco desse trabalho. Bom, essa teoria dos jogos foi desenvolvida pelo matemático suíço John von Neumann no início do século XX, onde essa teoria dos jogos analisa a forma como os agentes econômicos ou sociais definem suas atuações no mercado econômico, no ciclo econômico, levando em consideração as possíveis ações e estratégias dos demais agentes econômicos perante os outros agentes, como é que eles tomaram essas decisões. Essa teoria dos jogos analisa as características dos agentes da economia, suas estratégias, a de cada um deles e os possíveis resultados diante de cada estratégia, para avaliar as prováveis decisões que esses agentes tomarão. Basicamente, é uma teoria que constitui um significativo avanço nas ciências econômicas e sociais, permitindo com que fossem examinadas as condutas dos agentes em interação com os demais outros agentes, não apenas de forma isolada. Uma análise comportamental das estratégias adotadas por dois ou mais agentes diante das possíveis escolhas a serem tomadas e suas eventuais consequências. Vou falar sobre o equilíbrio de Nash, porém vou dar uma breve ênfase sobre a teoria dos jogos. No entanto, é preciso que se perceba que a teoria dos jogos não é apenas de uso por parte do regulador, é também intensamente usada pelo regulado, que irá se valer dela para se antecipar a ação do órgão regulador, com o filtro de evitar custos sociais nas suas atividades. Dessa forma, a eficiência dos mercados regulados está intimamente ligada à qualidade da regulação econômica, oriunda do Estado regulador. E no caso específico, o uso da teoria dos jogos está ligado à capacidade que esse Estado tem de se antecipar às estratégias do regulado
pois, caso contrário, os ganhos de eficiência não serão repassados para a sociedade, mas unicamente para as empresas. A partir desse esquema de regulação e teoria dos jogos, Nash viu a possibilidade do uso das melhores estratégias por parte dos jogadores de tal forma que o Estado regulador use sua melhor estratégia regulatória, assim como o regulado use de sua melhor estratégia empresarial, formando assim um equilíbrio de forças dentro do jogo de interesse. Diz-se que nesse caso que o jogo está num equilíbrio chamado então equilíbrio de Nash, muito fácil de ser exposto num jogos simples, com dois. O equilíbrio de Nash, como já explicado acima, ele é o modelo matemático proposto, que representa uma situação em que um jogo envolvendo dois ou mais jogadores, nenhum dos jogadores tem a ganhar, alterando sua estratégia de forma unilateral. No caso, é um sistema estável de competição, portanto não é possível, participando de algum esquema que siga o modelo de equilíbrio de Nash, qualquer um dos participantes ganhar vantagem sobre o outro utilizando apenas as escolhas e ferramentas próprias. Então pode-se afirmar que no equilíbrio Nash o monopólio é reduzido, tornando-se uma poderosa ferramenta matemática para a previsão de melhores cenários econômicos, onde as condutas dos principais atores determinam os rumos da produção e do desenvolvimento. Desde que anunciado o equilíbrio Nash, ele entrega-se ao estabelecimento de negócios e plano de investimentos e previsões de concorrência. Ele otimiza assim a dinâmica dos custos e benefícios dos jogos econômicos. Assim, a grande maravilha desse fenômeno reportado pelo matemático é que obriga o indivíduo a pensar na melhor escolha automaticamente, não para si, mas para o grupo. Falando nos dias atuais, o uso do equilíbrio de Nash é observado em diferentes áreas econômicas, como por exemplo decisões de compras e aquisição de empresas, decisões de direcionamento para investimentos na bolsa, moedas de investimento clássicos, moedas de investimento em criptomoedas, abordagem de público-alvo e perfil de propaganda, de elaboração de respostas rápidas a eventos não previstos. Isso são alguns modelos. Portanto, todas essas estratégias de negócios voltadas para a economia, por muito tempo foram exclusivas de grandes empresários, políticos, CEOs e tomadores de decisões. Entretanto, as mesmas estratégias já estão acessíveis para você e seu grupo de investidores. Não temos dúvida de que tal conhecimento era utilizado por poucas pessoas e atualmente é possível salvar situações caóticas e generalizadas na economia praticando o equilíbrio de Nash. Portanto, o equilíbrio de Nash é uma poderosa ferramenta para a construção de sistemas de investimento e rolagens de capital, mesmo com múltiplos participantes.